Eu vejo que as jornadas de junho foram um momento muito importante de destravamento das lutas sociais no Brasil, que vinham de um longo período de estagnação por conta de um processo de cooptação do PT. O PT cooptou, assimilou muitas das lideranças dos movimentos sociais, movimento sindical, movimento estudantil, e sendo o partido que nas últimas décadas havia sido a liderança das lutas sociais no Brasil, ao estar acomodado no poder, essas lutas de uma certa forma arrefeceram. E junho mostrou que o PT já não tem mais controle sobre o movimento, né? Que há novos movimentos surgindo, como é o caso do MTST aqui de São Paulo, que na luta pela moradia tem uma postura bastante forte de independência completa em relação ao governo. Movimentos de juventude, de mulheres, dentro do próprio movimento sindical há uma reorganização, mas houve principalmente um movimento espontâneo, né, da juventude ali no mês de junho. E essa espontaneidade, ela tem a sua força, né, e ao mesmo tempo tem a sua debilidade, porque ao não ser um movimento com uma maior organização e com um programa mais claro, também as vitórias que foram conquistadas foram muito aquém das possibilidades daquele movimento magnífico que nós tivemos, né? Então, eu diria que não me surpreendeu totalmente o resultado eleitoral, né? Eu acho que junho se expressou nas eleições. As pessoas estavam buscando uma alternativa, inclusive a própria Marina foi uma tentativa de encontrar uma superação do PT que não significasse um retrocesso ao PSDB. Mas a Marina acabou murchando justamente porque ela não conseguiu demonstrar na campanha que ela era coerente com essa ideia da nova política. Ao contrário, né, ela se mostrou totalmente submissa às bancadas reacionárias, né, jogando na lata do lixo o programa de combate à homofobia, por exemplo, em 24 horas e 4 tweets do Malafaia. Se a gente olhar, por exemplo, o que ocorreu na Espanha com os indignados, é muito claro esse processo, né? Depois do movimento dos indignados, que foi inclusive superior ao que nós tivemos em junho no Brasil, quem ganhou as eleições foi a direita, porque quem governava era a social-democracia, o equivalente ao PT. E aí, num protesto contra a social-democracia, ou seja, o governo, o povo acabou votando na direita. Isso também ocorreu no Brasil. Os votos do Aécio não foram votos totalmente de direita, né? Foram também votos de protesto contra o governo, contra o PT. E, ao mesmo tempo, na Espanha, depois de 2 anos dessa eleição em que a direita foi vitoriosa, se formou uma nova força política que se chama Podemos, que se apresentou nas eleições europeias, ficou em 4º lugar, a 4ª força política da Europa, e, ao mesmo tempo, está agora nas pesquisas eleitorais em 1º lugar, podendo ganhar as eleições para a Prefeitura de Madrid, inclusive as eleições nacionais. Então isso demonstra que esse processo de luta, como foi os indignados na Espanha e como foi junho no Brasil, ele não tem uma expressão tão imediata no processo eleitoral, mas ele deixa sementes que vão brotando, e é esse o trabalho que nós temos que fazer agora, irrigar essas sementes para que elas brotem. Eu acho que a gente precisa unir a esquerda, sem dúvida nenhuma, considerando esquerda essas forças políticas que fazem oposição de esquerda ao PT, né? Porque eu já não chamo mais o PT de esquerda, eu acho que o PT abandonou as bandeiras da esquerda, e inclusive é graças a esse abandono das bandeiras da esquerda que a direita está crescendo no Brasil, né? Mas eu acho que a gente não resolve esse problema da fragmentação da esquerda com críticas ou cartas abertas. A gente resolve trabalhando para a unidade. Eu busquei fazer isso. Quando eu estava, inclusive, colocada como vice do Randolph, após a nossa disputa interna, que ele venceu, eu aceitei ser vice dele justamente para construir essa unidade do PSOL que estava muito polarizado pela nossa disputa interna. E, num dado momento, eu abri mão dessa condição de vice justamente para viabilizar o ingresso do PSTU ou do PCB nesta vaga, possibilitando, então, essa unidade. Só que o PSTU e o PCB não aceitavam
né, o Randolph como candidato, porque ele expressava um programa com o qual eles não concordavam. Tá? Acho que faltou um pouco de debate político entre nós, né? Faltou um pouco de esforço maior por parte de todas as forças políticas, mas eu acredito que eu fiz a minha parte ali naquele momento, né? Garantindo a unidade do PSOL, ao mesmo tempo abrindo mão da vice para essa composição. E aí nós vamos disputar qual é a oposição que vai se fortalecer. Por isso é muito equivocada essa ideia de que não se pode criticar o PT, não se pode criticar o governo, porque isso bota areia no moinho da direita. Né? E é justamente o contrário. Né? Nós precisamos construir uma oposição de esquerda ao governo do PT, porque senão a direita vai crescer, a direita vai se fortalecer. Né? E a grande disputa que a gente tem no próximo período é justamente esse. Qual é a oposição que vai se fortalecer? É a oposição de direita ou é a oposição de esquerda? Porque a oposição vai se fortalecer com certeza. Só que a oposição de direita é uma oposição demagógica, mentirosa, porque as políticas que eles vão criticar na Dilma são exatamente as mesmas que eles implementariam. Né? Nós somos uma oposição coerente, né? E temos demonstrado isso ao longo da nossa história. Tanto é que a gente era do PT e quando o PT começou a trair as suas bandeiras, nós fomos construir o PSOL. Agora, qual é a dificuldade que a gente tem? São as dificuldades objetivas da luta contra essa hegemonia, né, que os aparelhos ideológicos, principalmente os meios de comunicação, incutem na cabeça das pessoas, né, como se não houvesse outra opção entre o PT e o PSDB, como se não houvesse outra possibilidade de política econômica senão fazer superávit primário para pagar os juros da dívida, né, como se fosse natural a necessidade de contrariar os interesses do povo para arrumar a economia, né? Bom, primeiro eu preciso dizer que o projeto de participação popular da Dilma é muito insuficiente. Tá? A direita, e aí eu incluo inclusive a direita que está dentro do governo, né, o PMDB e outros que tais, como Collor, o Renan e etc., eles conseguem ser piores do que o PT, né? Porque eles não querem nem essa pequena participação que o PT está propondo nesse decreto, estava propondo nesse decreto que foi derrubado. Né? Nós queremos uma ampliação real da participação do povo, né? Uma democracia real. Hoje o que a gente tem no Brasil não é uma democracia real. Nós temos de 2 em 2 anos eleições em que o povo é chamado a votar, entretanto essas eleições são completamente controladas pelo poder econômico, controladas pela grande mídia e acabam não expressando de fato no seu resultado a vontade popular. Tanto é que a Dilma foi eleita com um discurso de esquerda no segundo turno, né? E agora vai governar fazendo exatamente a mesma política que o Aécio faria. Então, eu acredito que eu só poderia governar e fazendo essas transformações que o pessoal defende com uma participação popular muito ampliada. Né? Por quê? Porque, obviamente, as forças reacionárias, conservadoras, o poder econômico, iria tentar impedir a realização dessas mudanças que a gente defende. Eu tenho uma preocupação grande com a reforma política, por quê? Porque este Congresso que está aí, ele não tem interesse em mudar as regras para melhor. Tá? Ele não tem interesse em construir uma democracia real, ele não tem interesse em possibilitar que a genuína vontade popular se expresse nas eleições. O que eles querem? Eles querem fundamentalmente garantias do funcionamento do sistema e de que haja uma alternância de poder sem uma alternância real das políticas que são implementadas. Né? Então, uma das propostas que está tramitando na reforma política que está lá no Congresso Nacional é a cláusula de barreira, né? Que é uma tentativa de excluir os partidos pequenos, com a desculpa de acabar com os partidos fisiológicos, acabar também com os partidos ideológicos. Né? Nos excluindo do tempo de televisão, do fundo partidário, dos debates. Né? O sonho deles é nos tirar dos debates, né? Para que a gente não possa dizer as verdades que eles merecem ouvir, né? Para que a gente não possa mandar eles baixarem o dedo, né? Como eles têm feito sistematicamente. Então eu acredito que é muito perigoso permitir que este Congresso faça uma reforma política.
E nós queremos uma reforma política que democratize, que institua, por exemplo, a revogabilidade dos mandatos, né? Como nós temos, por exemplo, na Venezuela, a possibilidade do povo fazer um referendo revogatório que interrompa o mandato do presidente ou dos parlamentares ou dos prefeitos e governadores, né? Se eles não estão cumprindo com seus compromissos. Valorizar mais esses mecanismos de participação popular, como é o caso do plebiscito. Por exemplo, vamos debater com o povo a política econômica. Vamos permitir que o povo decida se é justo que 40% do orçamento do país continue nas mãos de banqueiros que recebem esse dinheiro através dos juros da dívida pública. Então, ao nomear o Joaquim Levy, que é um prócer das ideias neoliberais, a Dilma confirma que, na essência, a política dela é a mesma do PSDB. Eles têm um pouco mais de constrangimento, digamos assim, em aplicar as políticas de ajuste que causam desemprego, que causam arroxo salarial. Eles têm um discurso, né, mais refinado, né, diferente dos economistas do PSDB, que falam claramente tem que ter desemprego, tem que diminuir salário, né? Eles buscam discursar de uma forma a dizer que não, que eles vão preservar o emprego, vão preservar o salário, mas na prática o resultado vai ser esse. Se não tiver pressão, se não tiver mobilização, a Dilma vai fazer exatamente aquilo que ela acusava o Aécio de que ele iria fazer. E é por isso que a nossa postura é uma postura de oposição de esquerda. Temos pautas importantes, como a pauta LGBT, por exemplo, que foi outro tema que a Dilma se comprometeu no segundo turno a levar adiante, e eu tenho certeza que ela não levará adiante se não houver uma pressão muito forte. E no Brasil nós estamos ainda num patamar civilizatório em relação aos direitos LGBTs muito insatisfatório, né? Inclusive em comparação com outros países aqui vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, que já reconheceram o casamento civil igualitário, né? Já criminalizaram a homofobia, e nós aqui ainda estamos longe, né, de conquistar esses direitos. Mas eu acredito que nós podemos se houver luta, mobilização e pressão. Porque nós temos no Congresso Nacional várias propostas importantes, né? Inclusive algumas delas patrocinadas pelo próprio PSOL, através do deputado João Willis, que no caso do casamento civil igualitário, no caso da Lei João Neri, que é a Lei de Identidade de Gênero, são propostas dele, criminalização da homofobia, onde ele também tem uma participação importante. Na questão da criminalização da juventude pobre e negra, nós temos o debate sobre a descriminalização da maconha, que é um debate importante, porque a guerra às drogas como política de combate ao narcotráfico é um fracasso absoluto no mundo inteiro, tá? Isso quem diz não sou eu, são os próprios estudiosos desse tema, né, que demonstram que essa política de combate ao narcotráfico a partir da guerra às drogas é uma política que só gera violência, encarceramento em massa da juventude pobre e fundamentalmente negra e corrupção policial, tá? Não resolve o problema do narcotráfico, não diminui o consumo de drogas, né? Então nós precisamos pensar uma outra política de como tratar o problema da droga. Nós temos drogas no Brasil que são legais, né? Como é o caso do álcool, do cigarro, do Rivotril, do Lexotan, né? Que são drogas muito utilizadas e legais, reguladas, né? Que não se deve incentivar o uso no sentido de fazer uma apologia, dizer que é muito bom, mas que também a criminalização só gera um mercado negro, né? Como foi criado nos Estados Unidos, quando houve a ilegalidade do álcool. O PSOL ainda é um partido que tem pouca força nas periferias, né, que é onde estão a maior parte dos negros, né? Infelizmente a realidade é essa, né? A maior parte dos negros no Brasil são pobres. E o PSOL ainda busca se inserir nessas comunidades. E em alguns lugares nós já estamos bem avançados. No Rio de Janeiro, por exemplo, há um trabalho muito forte do PSOL, do Marcelo Freixo principalmente, no sentido de se conectar com a periferia e de organizar o povo negro para defender os seus interesses, para defender a sua dignidade, tá? Mas acho que a gente ainda tem muito que avançar.
Sobre 2018 é muito cedo para falar, né? Obviamente que eu gostaria muito de ter outra oportunidade de disputar a presidência para poder continuar, né, esse debate que a gente começou em 2014 e acho que continuar com mais força, porque nós vamos acumular bastante até 2018. Mas até lá tem muita água para rolar, tem muitas lutas a serem travadas, né? Se o pessoal me der essa honra de novo em 2018, eu vou ficar muito feliz. O nosso objetivo aí em 2015 é fortalecer essas lutas a partir da organização, da indignação da juventude, dos trabalhadores, do povo e não permitir que o povo pague a conta dessa crise econômica produzida pelas elites, onde só as elites ganharam e agora querem descontar nas costas da maioria da população. Nós não podemos permitir e por isso vai ter que ter muita resistência, vai ter que ter muita luta para que a gente possa impedir os retrocessos e também conquistar avanços.